Acordai. Insurgências quânticas por uma nova comuna popular. Poeticai por uma governança técnico-poética de IA. A máquina e o sonho para além da governança técnico-algorítmica. A IA, tal como é apresentada atualmente, é um espelho sem profundidade. Por trás da promessa de neutralidade e imparcialidade se esconde uma ontologia da previsibilidade e da perversidade. Uma lógica que reduz o mundo a padrões históricos, estatísticas acumuladas e predições automatizadas. Governar a inteligência artificial, a governança, neste modelo dominante, é reproduzir o passado histórico, cheio de discriminações, inequalidades, com uma distância profunda entre o sul global e o norte global, racismos estruturais, como se ainda fosse o nosso presente e o nosso futuro. Mas o que aconteceria em vez de reproduzir a IA se nós imaginássemos novas possibilidades, com base em autores que proclamam o papel da poesis, da poética, da imaginação, do mundo imaginal? Essa pergunta inaugura uma outra filosofia da tecnologia, atravessando o pensamento de Paul Virilio, que denunciava a aceleração, dromologia como forma de dominação, a velocidade da libertação, e de Baudrillard, que via na hiperrealidade o colapso da representação em simulacros e simulação. Perguntamos como romper com o automatismo algorítmico, como instaurar uma nova estética da resistência e da governança. É nesse ponto que a física quântica nos ajuda a pensar através de saltos quânticos e nos oferece uma metáfora potente. A partícula só se define no ato da observação. O real é potencial, é um campo de possibilidades superpostas. A governança quântica da IA é uma governança que acolhe a indeterminação, o devir, a criação, o múltiplo, a lógica atonal. Exige abandonar a lógica binária de sistemas fechados. Aqui evocamos a famosa metáfora do gato de Schrödinger. A IA, enquanto não observada, pode conter infinitas formas de governar. Cabe a nós recuperar o poder de decidir e abrir a caixa de Pandora. Nesse processo, a imaginação política torna-se técnica. Andy Warhol nos ensinou que até a repetição pode conter rebelião. Godard nos mostra que a montagem é pensamento. Turing nos faz inventar a máquina universal, abrindo caminho para uma computação que é também ficção. James Joyce, ao fragmentar a linguagem, escreve o algoritmo do caos. Reivindicamos aqui uma potência, o ressurgir, o reinventar, o reexistir, uma técnico-alquimia tropical, onde a IA é matéria plástica da insurgência popular, um código reescrito pelos poetas, pelas comunas, pelas dançarinas quânticas da subjetividade, uma comuna popular algorítmica que desafia o capitalismo da vigilância, como aponta Zuboff e outros autores, e proponha no lugar um sistema de decisão coletivo, simbólico, estético e sensível. Como escreve Boaventura de Souza Santos, temos que democratizar a própria democracia, pensar em formas de democracias de alta intensidade. Temos o direito de epistemologicamente ser desobedientes, ou como dizia Nietzsche, temos a obrigação de criar valores. Esse livro nasce dessa obrigação. Outras fontes acadêmicas de autores consagrados são usadas: Heidegger, Bachelard, Artaud, Nietzsche, Walter Benjamin, Paul Virilio, Baudrillard, Alan Turing, Shoshana Zuboff, Boaventura de Souza Santos, Rui Benjamin e tantos outros que nos fazem ir além do pensar como uma fórmula matemática, como calcular, como representação, como copia e cola. Tentamos abrir um novo léxico e pensar em palavras
e de forma disruptiva, como governança técnico-poética, pop-governança, comuna quântica, profanar o algoritmo, acordai. Esse livro é, assim, uma profanação benjaminiana, no sentido de devolver ao uso comum os códigos capturados pela racionalidade capitalista. Ecoa também a antropofagia de Oswald de Andrade, a fúria de Bukowski, a doçura radical de Anais Nin e seu erotismo, a imagem em ruína de Jean-Luc Godard, quando fala adeus à linguagem. Nada mais precisa ser dito. Ainda traz inspiração para tentarmos ultrapassar os limites do racionalismo instrumental e restaurar o encantamento na máquina. Inspirado em Heidegger e sua crítica técnica como desvelamento empobrecido, em sua obra A Questão da Técnica, Bachelard, que nos lembra que o conhecimento nasce da tensão entre a razão e a imaginação poética, em A Poética do Espaço, Artaud, com seu teatro da crueldade, que rompe com a representação para tocar o real, e Nietzsche, que nos ensina a dançar sobre o abismo de valores, e assim falou Zaratustra, propondo uma virada da IA como dispositivo de controle para um espaço de criação popular e libertação, ainda com inspiração em Ruy Benjamin, no livro Race After Technology, que denuncia os vieses raciais embutidos nos sistemas algorítmicos. Walter Benjamin, na sua obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, que já antevia o potencial disruptivo das máquinas na experiência estética. Assim, devemos nos unir em todos os níveis, sul global, norte global, propondo uma governança global participativa, de fato participativa, democrática e inclusiva. É hora de criar essa governança através da inspiração na poética, na imaginação, na arte, uma IA pop profana, comunal, quanticamente indeterminada. A era algorítmica exige mais do que códigos e estatísticas, exige imaginação política, resistência estética e revolução epistêmica. Esse livro não é apenas um ensaio filosófico nem um manifesto tecnológico, é um chamado insurgente a um novo paradigma da governança da IA que ultrapasse os limites do racionalismo instrumental e reinstaure encantamento na máquina. Introdução. Acordai, está na hora de retomar o código. A inteligência artificial tornou-se o novo altar do século XXI. Sacerdotes algorítmicos, liturgias corporativas, templos do silício. Neles, a linguagem é técnica, o futuro é agora e preditivo, e a humanidade reduzida a um padrão. Esse livro nasce como uma profanação, no sentido de Agamben, que coloca o termo como devolver ao uso comum aquilo que foi sequestrado pelo sagrado. Profanar a IA e libertá-la. Essa libertação não se dá por um retorno romântico à natureza, mas exige uma revolução estética ontológica, um levante de imaginários, um ato de insurgência quântica atravessando o código. Para, com isso, colapsar a previsibilidade e instaurar múltiplas possibilidades, a lógica atonal, quando o impossível se torna possível, inspirando-se em movimentos populares, como Comuna de Paris, Movimento Occupy, práticas decoloniais, quilombolas, tropicais. Essa obra convoca a criação de uma governança popular da IA, uma comuna algorítmica, onde a máquina seja instrumento de emancipação e não de vigilância. Aqui a poética encontra a política, a física quântica encontra a ficção crítica, o código encontra o corpo. E nesse entrelaçamento surge a governança técnico-poética, um conceito central da proposta. A ideia que imaginar é governar e que só podemos reconfigurar as tecnologias se reencantamos as narrativas que as sustentam. Ao longo das páginas dialogamos com pensadores como Heidegger, Nietzsche, Bachelard, Artaud, Baudrillard, Virilio, Walter Benjamin, Ruy Benjamin, Alan Turing e artistas de ruptura, Andy Warhol,
Godard, Bukowski, Anais Nin, Oswald de Andrade, porque o pensamento não se encerra em sistemas, ele escapa, transborda, performa. Esse livro é uma fuga, mas também uma fundação. Um chamado à nova comuna é o colapso da Matrix, é a poesia da IA por vir. Acordai, a revolução começa agora. O futuro é agora. Resumo. O livro é também um manifesto, uma ficção crítica, uma poética técnico-política, insurgências quânticas por uma nova comuna popular. Acordai propõe uma ruptura radical com os modelos de governança algorítmica dominantes, denunciando o colonialismo de dados, colonialismo ambiental, a normatividade das plataformas e a lógica da dominação automatizada, inspirado em epistemologias do Sul, justiça de dados, críticas filosóficas, poéticas insurgentes, estéticas da crueldade, da desordem e da reconstrução. A obra constrói um novo imaginário, um novo léxico para se pensar a IA como campo de disputa simbólica, poética, política, coletiva. Através de metáforas como a caixa de Schrödinger, o teatro oficina, a pop art tropical, o cinema de Godard, a nova comuna de Paris digital, propõe-se uma governança radical da IA, técnico-poética, popular, insurgente e profanadora. Uma IA que não nos domestique, mas nos desperte, que não nos preveja, mas nos provoque, que não nos controle, mas nos reencante. Por uma nova comuna popular, convocando o imaginário da Comuna de Paris, movimentos como Occupy, quilombolas, epistemologias insurgentes, fundando uma proposta de governança algorítmica popular descentralizada, crítica, culturalmente situada. Acordar é um neologismo performático, conjugando acordar, acordo, corda, resistência, ligação e o próprio acrônimo da IA. Um chamado poético à consciência crítica, à insurgência estética e à ação coletiva sobre as tecnologias. Insurgências quânticas evoca a articulação entre a física contemporânea e o campo social, entre as humanidades e as ciências duras, técnica, imaginação, corpo, máquina, remetendo à indeterminação, à superposição e à ruptura do determinismo clássico. Aqui os sujeitos insurgem-se como partículas livres num campo de opressões algorítmicas, rompendo com as previsibilidades dos sistemas fechados, além de propostas técnico-solucionais para a governança da IA.